Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala o vosso irmão em Cristo, pastor Isaac Lufungula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter clicado nesse vídeo e entrar aqui no nosso canal para estar vendo essa poderosa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Gostaria que você passeasse pelo nosso canal e observasse o grande acervo de mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos partilhado através dessa mídia social. Que Deus possa te abençoar. Chama aí pessoas da tua família, partilhe essa mensagem com amigos, porque partilhando essa mensagem com outras pessoas, você estará nos ajudando a propagar o Evangelho e assim estaremos tornando Cristo conhecido diante dos homens. Deus te abençoe. Bora lá para ver essa mensagem poderosa. O combate é bom. Amém? O texto que nós lemos é um texto para já bem conhecido pelos irmãos. É um texto em que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele faz uma exortação sobre um elemento excelente que havia no caráter de Jesus. O apóstolo Paulo aqui está a exortar aos irmãos de Filipenses, ou de Filipe, aos Filipenses, que fossem humildes tal como Cristo foi. Amém? E não só essa exortação, mas várias as outras que encontramos na Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus quer que cada cristão assuma o caráter de Jesus para a sua própria vida. Nós, como cristãos na terra, precisamos refletir a Cristo. Amém? Então, todas as vezes que você lê os evangelhos, todas as vezes que você estudar a biografia de Jesus, não estude com uma consciência só em busca do conhecimento, não. Mas quando você ouvir falar de Jesus, entenda que você está a ouvir sobre como você deve ser. Amém? O nosso maior exemplo e modelo para nós seguirmos, de modo a sermos cristãos genuínos para a glória de Deus, é nos inspirarmos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui está a dizer que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ainda assim não teve por usurpação fazer-se igual a Deus, ou não se fez valer da sua divindade, mas antes, pelo contrário, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém? E é aqui que eu quero sublinhar esta pregação. Eu quero falar sobre Jesus homem, o exemplo que todo cristão precisa seguir. Amém? Eu sei que nós ouvimos falar muito sobre a divindade de Cristo e o efeito dessa divindade, a bênção que vem sobre nós. Mas eu quero aqui nessa noite destacar alguns aspectos do caráter de Jesus como homem. Nós vamos refletir aqui alguns elementos do caráter de Jesus, não como Deus, mas como homem. E eu acredito que assim aconteceu para que fôssemos como exemplo. Há muitas coisas que Jesus fez como homem, que nós sabemos muito bem que não era necessário que ele fizesse. Mas ainda assim ele fez para quê? Para que nós, os cristãos, tivéssemos um exemplo a seguir. Amém? Porque todo cristão saudável, todo cristão genuíno na terra, é aquele que se preocupa em se parecer com Cristo. Amém? O nosso crescimento espiritual tem que nos levar à semelhança de Cristo. A cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, a cada ano que você tem de cristão, isso automaticamente tem que fazê-lo semelhante a Cristo. É por isso que se espera de um cristão, vamos lá, um cristão de 6 meses, um cristão de 1 ano. À medida que o tempo vai passando, é necessário que o cristão acompanhe a dinâmica do tempo. Precisamos crescer. Um dia nascemos de novo, e quem nasce precisa o quê? Precisa crescer, amém? E por que Jesus, sendo Deus, ainda assim viveu como homem? Era para nos dar um exemplo, amém? Então vamos aqui refletir um bocado sobre Jesus homem, não Jesus Deus. Eu quero falar sobre Jesus homem. E vamos aqui destacar alguns elementos do caráter de Jesus. Porque, queridos, eu sei que às vezes as mensagens que incidem no nosso caráter, muitas vezes são vistas como frias, muitas vezes são vistas como pouca espiritualidade,
Mas deixa dizer aos irmãos que o caráter é tão importante que ele define o seu destino. Você só vai chegar aonde o teu caráter te levar. Então o cristão não pode só querer oba-oba e não se preocupar com o caráter. Amém? Tanto mais que, se você prestar atenção, Jesus gastou mais tempo trabalhando no caráter das pessoas do que resolvendo o problema das pessoas. Porque ao pano do fundo, se buscarmos, o problema não são os problemas. O problema é o caráter deformado pelo pecado. Há muita coisa que você acha que até o diabo, que não é o diabo, é o seu caráter. E nós, como cristãos, desejamos chegar longe, desejamos alcançar coisas extraordinárias. É bom você desejar e sonhar, mas saiba que você só vai chegar aonde o teu caráter te permitir. Não adianta eu querer algo que eu não tenho caráter para ter. Amém? Então, de quando em vez, é necessário também darmos uma vistoria sobre como está o nosso caráter como cristão. E eu acho que falarmos de Jesus como homem, nós vamos aqui descobrir muitas coisas do caráter de Cristo que podemos nós trazer à nossa realidade a título de exemplo. Amém? Primeira coisa, Jesus como homem era membro de uma família. Amém? Coloca Mateus capítulo 1. Vem. Isso, está lá. Bem dinâmico. Mateus capítulo 1, versículo 18. Jesus não nasceu assim no alheio. Não, Jesus nasceu num seio familiar. Nasceu entre um pai e uma mãe. E a posterior teve irmãos ainda. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, despojada com Jesus, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mas o que eu queria aqui destacar nesses versículos é Maria e José. Para dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele se sujeitou à forma natural de um ser humano vir à terra. E para isso ele precisava de uma família. Jesus não apareceu do nada, Jesus não nasceu como qualquer um. Ele nasceu num seio familiar. E a grande questão é, por que Jesus nasceu numa família? O que é que nós aprendemos aqui? Irmão, o fato de Jesus, homem, ter nascido no seio de uma família, ensina-nos aqui a valorização da família. Aprendemos aqui a verdade de que nós cristãos precisamos valorizar a nossa família. Valorizar quem gerou você, valorizar a tua célula familiar. Que às vezes até nós estamos muito ocupados com as coisas, às vezes até de Deus, que negligenciamos as nossas famílias. Quando na verdade, queridos, eu aprendi com Deus que a glória começa em casa e fora é só para manifestar aquilo que começou em casa. Então aprendemos aqui sobre a valorização da família. E eu quero dizer aos irmãos que, como cristão que somos, precisamos valorizar a nossa família. E é importante lhe dizer um aspecto aqui: não espere que a tua família seja perfeita para merecer o seu respeito ou o seu valor. Porque não existe família perfeita. Independentemente das lacunas, independentemente de você poder dizer, pastor, a minha família é turbulenta, a minha família não tem quase nenhum cristão além de mim. Eu não estou a falar aqui de família cristã, estou a falar de família. Valorize a sua família. Valorize as pessoas que constituem a sua família. Você que é esposo, valorize a tua esposa, é a sua família. Você que é esposa, valorize o seu esposo, é a sua família. Filhos, valorizem os vossos pais. Eu sei que hoje nós vivemos num contexto mundano em que a pressão do sistema mundano nos diz que as pessoas têm valor conforme aquilo que têm, conforme aquilo que podem. Mas biblicamente não é assim que acontece. A tua família tem valor porque é a tua família.
Não porque é rico ou pobre, perfeito ou imperfeita, não. Porque ele é a tua família. Amém? E Jesus como membro de uma família, coloca Lucas capítulo 2, versículo 51. Quero destacar aqui 2 elementos de Jesus como membro de uma família. Jesus como membro de uma família, Lucas capítulo 2, versículo 51. Como membro de uma família, era submisso aos pais. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes o quê? Sujeitos ou submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas estas. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Além de Jesus valorizar a sua família, ele sabia qual era a sua posição dentro da sua família. Ele sabia qual era o seu papel dentro da sua família. Irmão, aqui estamos a ler que Jesus está sujeito a Maria e a José. Mas verdadeiramente falando, é Deus sujeitando-se à sua criação. Porque esse Jesus aqui é Jesus Deus. Mas como homem, aleluia, a Bíblia está a dizer que ele era sujeito aos seus pais. Irmão, não adianta querermos ser cristãos se não exercemos com dignidade o papel que cada um de nós tem dentro da sua família. E é interessante que Jesus só se manifestou exatamente como Deus aos 30 anos de idade. O que significa dizer que dos 0 aos 30, ele viveu a sua vida como um homem normal. E nós precisamos aqui colher isso e trazer para a nossa realidade. Ele era sujeito aos pais. E você que é filho, como é que você é aos seus pais? Você que é esposa, como é que você é ao seu esposo? E você que é marido, como é que você é para com sua esposa? Às vezes nós cristãos fizemos muito bem as coisas espirituais, como oração, jejum, essas coisas que você pentecostal já sabe. Mas essas coisas, se não estiverem ajustadas ao nosso caráter, não tem muito valor. Eu já vi pessoa que ora muito, mas a vida dele não acompanha a dinâmica da sua oração. Porque, irmão, espera lá. Quem ora muito, a vida tem que seguir a dinâmica do teu muito orar. Mas quando isso não acontece, é porque alguma coisa não vai bem. É porque às vezes as nossas ações, o nosso caráter não está ajustado à nossa oração. Uma vez eu ouvi o vosso pastor falar e aprendi que você não pode orar certo e fazer errado. Foi o pastor Isaac que disse isso. E eu aprendi desde aquele dia. Você não pode orar bem e viver à toa. Se você orar bem, a tua vida também tem que andar aqui. Caráter. Jesus era submisso. Irmão, e todo crente que tem dificuldade de se sujeitar não é liberto. Com todo respeito. Se você é aquele tipo de crente que tem dificuldade de se submeter a alguém, tem dificuldade de se sujeitar a uma autoridade, lamento dizer que a tua espiritualidade está em falta. Você precisa se rever. Tem dificuldade de se sujeitar aos pais, tem dificuldade de se sujeitar ao patrão, tem dificuldade de se sujeitar ao seu pastor, tem dificuldade de se sujeitar ao seu esposo, seja lá onde for. E isso é tão interessante que você não escapa. Irmão, aonde você for, haverá sempre uma autoridade sobre você. Já nasce debaixo da autoridade dos pais. Quando começa a ir para a escola, o teu professor, até o chefe de turma, é autoridade sobre você. Se vier para a igreja, o pastor é autoridade sobre você. Se for para o trabalho, o teu patrão é autoridade sobre você. E se não fizer nada disso, o Estado angolano é autoridade sobre você. Não escapa. Então Jesus era submisso, era sujeito. E isso fala de caráter. Amém? Outra coisa importante, Jesus como membro de sua família cumpriu perfeitamente a sua responsabilidade de primogênito. Pelo que nós entendemos, José morreu no meio do caminho. E na tradição judaica, e até hoje, até isso é um bocadinho comum, quando o pai morresse, quem automaticamente assumiria a autoridade da liderança familiar era o filho mais velho.
E Jesus como membro, Jesus homem, como membro de uma família, cumpriu com excelência. Em palavras mais simples, Jesus era um bom mano. Aleluia. Porque ele teve irmãos. E vou lhe mostrar que Jesus cumpriu tão perfeitamente a sua responsabilidade como filho primogênito, que ele está na cruz prestes a morrer, mas ele disse assim: desde que o meu pai morreu, a minha mãe, a viúva Maria, ficou sobre a minha responsabilidade. Portanto, não vou deixá-la dispersa. Antes de eu morrer, preciso entregá-la a alguém. E entregou a João, a mulher. João 19, 25 ou 26. Significa dizer que Jesus, desde a morte de José, ele assumiu a autoridade de casa, cuidou dos seus irmãos mais novos, cuidou da mãe viúva, porque é assim que era na tradição judaica. E agora que ele vai morrer, ele precisa deixar Maria com alguém. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Versículo a seguir. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava, João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, és aí? Ela está dizendo assim: mãe, a partir de hoje, como eu vou morrer, as minhas responsabilidades passam ao meu discípulo. Ele vai cuidar de você. E olha como cuidou. Versículo 26. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ficou na responsabilidade de João. Significa dizer que Jesus, como filho primogênito, cumpriu com excelência as suas responsabilidades. As tuas responsabilidades dentro da tua família, estás a cumprir? O teu papel dentro da sua família, estás a cumprir? Às vezes nós temos bons cristãos, mas péssimos membros de família. É bom cristão, é bom orador, é bom no que faz, mas às vezes é um péssimo filho, é um pai bruto, é uma mãe desobediente. Não! Deixa a glória de Deus começar a se manifestar na tua casa. Aleluia! Você é pai, seja um bom pai. É mãe, seja uma boa mãe. É filho, seja um bom filho. É primo, é avô, é sobrinho, seja lá o que for. Cumpra com excelência, como um bom cristão, as tuas responsabilidades familiares. Jesus, homem, como membro de uma família, não deixou a desejar. Está a morrer, mas não vai deixar a viúva desamparada. João, receba a minha mãe. E dali para sempre, Maria começou a morar com quem? O que significa que quem estava a manter Maria dali para frente, antes era Jesus. Jesus vai morrer, então passou a ser João. Quantos entenderam até aqui? Diga amém. Aleluia. Segundo, Jesus como homem venceu as tentações. Amém. O instrumento que o diabo usa para nos tentar é a nossa natureza humana. E Jesus como homem também foi tentado. Só que às vezes nós damos desculpa, pensamos que Jesus era tentado, né? Na hora de vencer a tentação, acionava a sua natureza divina e por isso era-lhe fácil vencer. Mentira! Venceu como homem, o que significa dizer que todo cristão na terra pode sim vencer as suas tentações. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como homem como nós, em tudo que nós somos tentados, ele também foi tentado, mas venceu as tentações. Tem muito cristão que quando cai, a desculpa é: eu sou homem. Pois é, mesmo sendo homem, vença. Jesus venceu como homem. Jesus não venceu as tentações porque era Deus, não. A Bíblia está a dizer que ele foi tentado como homem, porque Deus não pode ser tentado. Então, se ele foi tentado como homem, não como Deus. E como homem, venceu as suas. Aleluia!
Então, querido, aprenda a vencer as suas tentações. E tem crente do jeito que dramatiza a tentação, parece que ele é o único da terra que é tentado. Sabe qual é a condição para alguém ser tentado? É ser homem. Essa é a única condição. Bastou ter essa natureza caída e corrompida pelo pecado, vai ser tentado. Ninguém é mais tentado que ninguém. Bastou ser homem, vai ser tentado. Mas aprenda. A partir de hoje diga assim: como o Senhor venceu, eu também vou vencer em nome de Jesus. Por isso é que ele disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque eu venci. Mas o Senhor é quem venceu, e nós? Se ele está a dizer eu venci, ele está a dizer porque assim como eu venci, vós também podeis. Irmão, às vezes o que acontece é que você luta a primeira vez, segunda, terceira, e depois entrega os pontos e se entrega ao pecado. E o argumento é: a minha carne é fraca, é maior do que eu. Não, querido, se levanta nesta noite. Se Jesus venceu, eu vou vencer também. Quais são os mecanismos? Leia a Bíblia. Vigilância e oração. O problema é que nós oramos muito, mas vigiamos pouco. Esse é o mecanismo. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis. Então vença, amém? Como homem, vença as suas tentações. Eu sei que aqui cada um tem a sua fraqueza, ou é mais fraco aqui, ali, mas a verdade é que todos nós, em nome de Jesus, podemos vencer sim. Vença as suas tentações. Se você pode, aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Terceiro, Jesus como homem teve uma profissão. Aleluia. Jesus como homem teve uma profissão. O ministério dele começou 30 anos depois de nascer. E esses 30 anos ficou a fazer o quê? Não estava só de bobeira em casa, não, era trabalhador. Vamos ler Mateus 13:55. Aleluia. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Ele é o que também? Coloca Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos 6, 3. Não é este quem? Filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se. Jesus era o quê? Tinha uma profissão. É interessante que os crentes de hoje têm muita preguiça nessa área, principalmente a juventude. E alguns ainda argumentam: eu sou chamado. Jesus era mais chamado do que você. Não é verdade? Alguns dizem: não, eu sou pregador das nações. Mais do que Jesus? Jesus está a trabalhar lá na oficina dele. Serrote, martelo, prego. Está a trabalhar. Mas não é você o Salvador? Sim, daqui aos 30 anos, enquanto não chegar a minha hora, vou trabalhar para sustentar a viúva e os meus irmãos. E para responder às minhas despesas. Aleluia. Jesus era carpinteiro, trabalhador. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que o cristão tem que valorizar a sua formação e a profissão. O cristão tem que estudar, irmãos. O cristão tem que se formar, o cristão tem que ser excelente, não só na igreja, porque é verdade que nós queremos bons cristãos, mas também queremos bons funcionários. E vou dizer uma verdade, que tem vários setores que às vezes somos maltratados, mal atendidos, o serviço é péssimo, porque o serviço representa o caráter, a disposição daquele que presta tal serviço. Você sabia que por causa da impiedade pessoas morrem? Vou dar aqui um exemplo. No setor da medicina, o paciente chega bem grave e precisa de assistência rápida. Mas se o médico, ou seja quem for, é ímpio,
e não tem muita importância pela vida, está aí pelo salário. Em vez de atender, ainda vai ver qual é a mensagem, qual é a novidade no Facebook, qual é a chamada que vai fazer. E o paciente está lá morrendo. Irmãos, eu fiquei 4 dias na UTI. E eu sei o que acontece lá dentro. As pessoas estão lá convulsionando, morrendo. Elas ainda estão se contando novela. Mas se fosse um cristão que tem amor pela vida, se fosse um cristão que diz assim, poderia ser eu, poderia ser a minha mãe, poderia ser, ele daria a sua vida, ele prestaria todo o seu serviço, usaria todo o seu conhecimento científico, porque se importa com aquela vida. Então, querido, ali fora nós queremos crente também. Não é só crente na igreja, não. Queremos crente nos bancos, nos setores públicos, aonde for. Porque, irmão, cristão faz a diferença. Sabe por quê? Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Precisamos de luz ali fora e sal ali fora. Aleluia. Por isso é que o cristão tem que ter essa mentalidade. Irmão, você não tem que querer impactar aqui dentro. Quem impacta aqui dentro é Jesus. O nosso impacto tem que ser lá fora. O raiar a luz é lá fora. Por exemplo, quando Jesus diz assim, não se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ou no tripé, para que a sua luz esclareça a todos que estão aonde? Atenção, candeia no tripé e candeia debaixo do alqueire está acesa, nunca se apagou. A questão é o lugar estratégico aonde está. Está debaixo do alqueire, mas está acesa. Se for colocado no lugar certo, no lugar estratégico, a luz que não aparecia debaixo do alqueire vai aparecer quando ficar no tripé. Tem gente aqui que não vai brilhar na igreja. Aqui na igreja você não vai brilhar. É para brilhar lá na sua faculdade. É para brilhar lá no seu setor de trabalho. É para brilhar lá fora. Aleluia! Eu vou lhe dizer algo. Deus é um Deus estratégico. E Ele precisa de nós para estarmos em lugares. Não tem gente que vai salvar a alma não evangelizando. Vai ganhar alma sendo um bom diretor do gabinete. Tem gente que vai ganhar alma e nunca vai pregar, mas sendo um bom empregado, um bom funcionário, a tua atitude, o teu perfil vai falar por você. Irmão, para você não perder mais tempo debaixo do alqueire, diga a Deus, me mostra qual é a minha posição, me coloca no lugar estratégico. E isso muitas vezes passa pela sua formação. Não, Deus vai me usar. Mas às vezes a tua própria formação coloca limite. Veja a expansão do ministério de Pedro e de Paulo. Tem lugares que Paulo chegou, porque Paulo também tinha conhecimento. Pedro só era pescador. Ou não é verdade? Então nós temos que ter essa consciência, valorizar a formação. Se há aqui alguém que desistiu, irmão, vai se matricular, amém? Amém. Amém. Valoriza a tua profissão. E atenção, eu acredito que Jesus era assim. Vizinho Jesus, quero uma mesa. Dá quanto? Dá X. Venham buscar quando? Daqui a 2 dias. 2 dias depois, Jesus não é aquele carpinteiro. Fala que não estou. Porque recebeu boi de trabalho e não consegue dar resposta. Acredito que Jesus era assim. Te mandei vir daqui a 2 dias. Aqui está a tua mesa. Sabe o que é isso? Honestidade. Caráter. Tem crente que no trabalho é mau caráter que sou. Jesus trabalhava e eu estou certo. Claro que a Bíblia não gastou tempo descrevendo isso, mas eu estou certo que Jesus era um bom carpinteiro. Se ele dizia assim ao cliente, vou usar madeira de primeira, é mesmo madeira de primeira, não usava palha. Se ele dizia assim, daqui para 3 dias o teu material vai estar pronto,
3 dias batido, Jesus está lá, o teu material está pronto. E cobrava com honestidade. Se isso aqui vale 5 mil, é 5 mil. Aleluia. Porque atenção que às vezes nós os cristãos negligenciamos esses detalhes. Achamos que uma mentirinha no trabalho não faz mal. Uma michazinha, uma gasosazinha, não faz mal. Faz mal. Aí você diz, pastor, mas meus colegas fazem. Tá bem. Você é luz, ele não. Porque, irmão, vou lhe dizer algo. Sabe qual é a dificuldade dos cristãos hoje? De viverem o cristianismo como tal e serem felizes com o cristianismo. Porque tem muito cristão que é cristão com medo de ir para o inferno. Não se sente realizado por ser cristão. Não está feliz. Está só aqui porque sabe que lá fora o Satanás está a te esperar. Então, para escapar, se esconde aqui. E eu meditando, perguntei a Deus, Deus, qual é a dificuldade? Deus me deu 2 respostas. Mentalidade renovada e crucificação da carne. As 2 coisas que nos atrapalham na vida com Deus é essa. Primeiro, queremos viver o cristianismo com uma mentalidade mundana. Não funciona. A tua mente tem que renovar. Segundo, queremos viver o cristianismo, mas não queremos crucificar a nossa carne. Não funciona. A carne e o espírito contendem. E às vezes essas nossas atitudes, está lá no trabalho, rouba 1 mililitro do patrão, acrescenta um precinho de um produto para tirar essas coisinhas que você acha que não tem valor. No mundo espiritual, isso são travas na tua vida. Às vezes você ora muito, busca muito, mas nada acontece, porque tem coisa que não depende de muita oração, é atitude, é caráter. Você é honesto nos seus negócios? Você é fiel com o seu patrão? Até empregada doméstica, não começa a levar a cebola da patroa. Porque tem empregada, cada dia que sai um tomate. A patroa faz compra, ela divide ao meio. E às vezes é essa irmã do coral, às vezes é a irmã da igreja. É pecado isso. O problema é que nós pentecostais pensamos que pecado é fornicação, adultério e essas coisas. Não, essas coisinhas atrapalham a nossa espiritualidade. Sabe o que Jesus está nos ensinar sendo carpinteiro? Vamos supor que Jesus começou a trabalhar aos 12 anos. Até 30 anos, trabalhou quantos anos? 18 anos carpinteiro e 3 anos salvador. Aleluia. Olha aí. 18 anos lá, serrando a madeira. Tranquilo. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que nós temos que despertar para a vida. Você é cristão, sim, mas seja estudante também. Seja um bom profissional. Aleluia. Glorifica a Deus no setor secular onde você está inserido. Crente não é para começar a reprovar à toa. Não. Seja o melhor aluno. Aleluia. Se você é funcionário, seja excelente. Para a glória de Deus. Assim vão dizer que não. Ele não é irmão da igreja. Ele é cristão. Porque uns só são irmãos da igreja. Não são cristãos. Tem que ser cristão. Amém? Aleluia. Jesus era carpinteiro. Quantos me entenderam até aqui? Amém. Estamos a começar a encerrar. Amém? Irmão, Jesus como homem cumpriu os seus deveres como um cidadão. Cumpriu os seus deveres. Como? Primeiro, pagou impostos. Amém? Coloca aí Mateus capítulo 17, versículo 24. Jesus como homem era um bom cidadão. De tal maneira que pagou impostos. Mateus 17, 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Olha a sensatez de Jesus. Amém? Porque o cristão tem que ser sensato. Isso é sabedoria. Disse-lhe Pedro:
dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, aleluia, isso chama-se sensatez, juízo, sabedoria. Sabe o que Jesus está a dizer? Eu, na verdade, não sou obrigado a pagar imposto. E se eu não quisesse pagar, não pago. A terra é minha. Quem criou? Mas, para que os não escandalizemos, para que não se escandalizem, para que não tenham motivo para censurar o meu cristianismo. Aleluia! Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus está dizendo: eu não preciso pagar imposto, eu sou Jesus. Mas, para não terem motivo de censurar, porque poderiam dizer assim, porque Jesus pregava caráter. Poderiam dizer assim: quem é você para falar de caráter? Você nem paga imposto. Já é uma oportunidade que poderiam ter para julgar Jesus. Às vezes nós cristãos pensamos assim: não, é perseguição. Irmão, tem coisa que não é perseguição. Você é insensato. Você está da bandeira, você está da legalidade. Jesus está dizendo: eu não sou obrigado, mas para não se escandalizarem, para não causar problema, vai e paga. Jesus pagou. Você paga imposto? Como talvez você diz: pastor, eu não sou empresário, enfim. Tá bem. Você paga luz. Luz é um imposto. Você paga água? Ou fizeste gato de luz? Isso é pecado. Está escandalizado, né? Até isso. Ei! Isso fala de caráter. Você está a roubar alguém? Você consome luz ou não consome? Paga a luz ou quando vem cortar? Shh. Fala que o pai não está, para não cortarem. Jesus pagou as suas contas. Sabe o que eu aprendo aqui? O cristão tem que ser honesto aí fora. Paga água, paga luz. Se é empresário, paga os impostos como convém. Não começa a adulterar as faturas para pagar menos lá nas finanças. Não é verdade? Porque a maioria dos empresários fazem isso. A faturação que ele faz, na verdade, não é aquela que apresenta, porque o imposto é cobrado baseado no tanto que faturou. Então ele, para pagar pouco imposto, adultera. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é engano. Você está a usar de astúcia para mentir o Estado, para pagar menos. E achas que Jesus não te vê? Você acha que isso não compromete a tua espiritualidade? Você acha que isso não atrapalha a tua comunhão com Deus? Atrapalha. Tem cristão aqui que não paga água, não paga luz, inventa desculpa, está errado. Qualquer imposto que você precisar pagar ali, pague como convém. É bandeira na casa do irmão da igreja, estão cortar luz. Os vizinhos vão dizer o quê? Vão se escandalizar, o que Jesus evitou. Vão dizer: vizinho da igreja, te cortaram luz, né? Ainda zombam de você. Irmão, vou lhe falar a verdade. São essas bandeiras que nós damos, que às vezes evitam de pessoas virem para a igreja. Porque diz assim: ele que vai na igreja, olha a luz dele onde puxou. Ele que vai na igreja é corrupto, paga para entrar em certos lugares, compra emprego. Irmão, se Deus quiser te abençoar, Ele cria até o que não existe, só para te colocar lá. Sabia que Deus ele é poderoso para mudar o decreto? Depois de te abençoar, Ele volta ao decreto ao normal. Era mesmo só para te abençoar. Quem foi vice-faraó antes de José? E quem foi vice-faraó depois dele? Era mesmo só ele. Deus mudou o estatuto do Egito só para meter José lá dentro. E depois que José entrou, nunca houve na história do Egito um vice-faraó. Mas Deus está a dizer: eu sou poderoso, vou colocar, e colocou mesmo. Então um crente que lê isso e crê nesse Deus,
Como é que vai pagar para ter um emprego? Vai dormir com alguém para te colocar num lugar, para arranjar uma vaga? Não, querido. Isso é falta de fé e falta de caráter. Jesus pagou o seu imposto tranquilo. Amém? Então aprenda isso. Pague as suas contas. Se comprou, paga. Para desfazer dívida e fugir o credor. Crente cheio de dívida, isso é mau testemunho. O teu testemunho é importante. Eu sei que às vezes nós pentecostais não valorizamos muito a questão do testemunho, mas vou te dizer e lhe mostrar que é tão importante que até para distribuir comida na igreja primitiva tinha que ter caráter. E tem que ter mesmo, porque comida traz confusão. É verdade. Havia reclamação de algumas viúvas na igreja primitiva. Pedro disse: não é sensato nós abandonarmos a oração e a palavra para servirmos as mesas. Distribui cestas básicas. Escolham entre vós 7 diáconos, 7 varões. Olha o critério. Primeiro, cheios do Espírito. Para distribuir comida tem que ser espiritual. Não é verdade? Vou lhe mostrar que sim. Vou lhe dar alguns exemplos. Por que nós ouvimos de desvios? Desvios, por exemplo, a merenda que era para a escola tal, 10 caixas foi na casa do diretor. É comida. Não é verdade? Acho que o ano passado, na província do Cunene, foram fazer uma vistoria na fazenda do diretor da cadeia do Peu-Peu. Toda a comida dos presos estava na fazenda dele. Tem que ter caráter. Irmão, tem que ter caráter. Aleluia. E vou lhe dizer algo: o teu caráter vai fazer coisa que a tua oração não faz. O teu caráter vai te colocar em lugares que você nunca sonhou. O teu caráter vai lhe dar possibilidades que você nunca teria. Então, vele pelo seu caráter, porque Jesus não está à procura de talento, de habilidade. Ele está à procura de caráter. Aleluia. Não tem coisa que você vai ter, mas tem coisa que você não vai, mesmo desejando e buscando, porque não tem caráter para tal. Cheios do Espírito, cheios de sabedoria e de bom testemunho, boa reputação. Aleluia. A minha pergunta é: como está a sua reputação? O que falam de ti na vizinhança? Eu já recebi imagens que disseram assim: pastor, essa minha filha ali tira do coral, essa lá em casa é rebelde. E a tua mãe lá nem lavou a louça hoje. Não é testemunho. Cuide da sua. Qual é a sua reputação nas redes sociais? São coisinhas simples, irmãos. Irmão, o cristão no mundo é como se fosse um famoso com muitos paparazzis à sua trás, só buscando uma oportunidade para te infamar, para defamar, buscando uma legalidade. Pedro disse assim: vigiai, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Tem problemas que nós temos, não era para ser problema, só chega a ser problema porque temos uma falha de caráter, porque tivemos uma atitude inconsequente que não deveria, não foi sensato como cristão. Jesus pagou imposto, pague as suas contas. Amém? Pague as suas contas. Deixa de dar gasosa e cobrar gasosa. Paga as tuas contas. Amém? Se te multarem no trânsito, paga a multa. Não é verdade? Uma vez eu, distraído, estava sem cinto, o policial me parou, pediu a minha documentação e, de engano, entreguei o cartão de pastor. Disse: e era domingo. Disse: senhor pastor também não põe cinto. Aí ficou: vou passar a multa. Eu disse: passa aí. Aí ficou dando volta, esperando que eu viesse com outra conversa. Disse: senhor pastor, vou estragar o domingo. Eu digo: meu, faz o teu trabalho. Vamos passar a multa. Eu disse: passa, você está na sua razão. Eu infringi a lei, fiz algo que não devia, você está certo, passa a tua multa. Se eu lhe desse gasosa, amanhã ele vem para a igreja: olha o pastor que dá gasosa. Já não ia crer na minha quê? Ainda que a pregação
revelação fosse do céu. É você querer dizer, eu me esforço tanto para as coisas espirituais e não vejo. Hoje para e avalie a sua vida. Avalie o seu caráter. Pergunte para o Espírito Santo, aonde é que eu estou a dar bandeira? Aonde é que eu estou a falhar? Qual é o problema? Já orei, já jejuei, no culto não falto, sou fiel a Deus. O que falta? Com aquela voz mansa, o Espírito Santo vai dizer assim: deixa de ser orgulhoso, peça perdão, perdoe, pague as suas contas, deixa de ser mentiroso. Porque na igreja tem irmãos mentirosos, faz negócio com ele, vale a pena fazer com o ímpio. Eu às vezes quando recebo reclamações, porque há sempre aquela coisa, somos irmãos, né? E há aqueles irmãos que podem dizer assim: pastor, tenho aí algumas vagas, o pastor pode me indicar 2 jovens para eu empregar? Eu digo assim: irmão, eu até indico, mas eu digo, irmão, lá não é irmão da igreja, lhe trata como funcionário. Se comportar mal, lixota, e na igreja ainda lhe saúda, a paz do Senhor, irmão, sem rancor. É verdade. Não é verdade? Porque às vezes você é bom cristão, mas péssimo funcionário. Às vezes a pessoa vem reclamar: pastor, aquele irmão que me indicaste está me dando trabalho. Eu digo: irmã, não deixa trazer prejuízo, lixota na paz do Senhor, mas chota. É sensato. Amém? Seja justo, amém? Seja honesto. Porque de malandros essa terra está cheia, de corruptos está cheio. E Deus precisa de pessoas para confiar. Deus nunca vai te colocar algo valioso se você não tem caráter para suportar. Porque aprenda isso: as coisas de Deus se recebem pela graça e misericórdia, mas se conservam com temor a Ele. Ele te dá, mas quem cuida é você. Lembra o que disse a Adão? O Senhor fez nascer árvores frutíferas, tudo lindo. Uma mulher de graça ainda. Não fez pedido nem nada o gajo. Mas quando o Senhor lhe colocou, ele disse que cuida e lavra. Deus está a dizer: eu plantei uma vez, não vou plantar amanhã, daqui para frente é contigo. Cuida. Irmão, Deus te dá, mas quem cuida? Deus te dá o Éden, mas quem lavra? Se o teu Éden está seco, é porque você não está a lavrar. Não começa a dizer que te bruxaram, eu Satanás. Não, você não está a lavrar o seu Éden. O seu Éden fala de tudo que Deus te deu. A tua família é o teu Éden, estás a lavrar? O teu trabalho é o teu Éden, estás a lavrar? Todas as bênçãos que Deus te dá, coloca assim: eu vou cuidar. Você não cuida, e quando perder vai reclamar. Se Adão tivesse atento ao Éden, a serpente teria legalidade? Cuida do teu Éden. Aleluia. Quantos me entenderam até aqui? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. João capítulo 18, para a gente encerrar. Esse é o pastor Michel, é mesmo ele, né? Às vezes é necessário. Por último, Jesus como homem nunca cometeu crime. Aleluia. E olha quem deu testemunho. João 18, 35. Olha quem é que vai dar testemunho. Pilatos, o governador, respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Versículo a seguir. Respondendo Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste. Coloca o capítulo 19. Capítulo 19, versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vos trago fora, para que saibais que não acho crime algum. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Pilatos fez uma revisão no registro criminal de Jesus.
nunca cometeu crime. Aleluia. Nós como crentes também não podemos ser criminosos. Aí você é eu criminoso, porque nós pensamos que crime é só assassinar alguém. Todas as vezes que você agir fora do estatuto da nação, é crime. E tem crente criminoso. Se você rouba no trabalho, você é criminoso. Você é criminoso. Se você dá gasosa em algum lugar para conseguir algum benefício, você é criminoso, você é corrupto. Você é criminoso. Mas olha aqui, Pilatos, que nem crente é, que está a dizer assim: eu não vejo crime nele. O que significa dizer que Jesus como homem, porque quem está a ser julgado aqui não é Deus, não é Jesus Deus, porque Deus não pode ser julgado pelos homens. Quem está sendo julgado aqui é Jesus homem. E Pilatos está a dizer: ele nunca, eu não vejo, já procurei, já fiz uma vistoria, não encontrei crime. Esse homem nunca cometeu crime. Aleluia! O teu registro criminal está como? É verdade. Amém? Porque tem crente cometendo crime. Às vezes tem jovens na igreja fazendo aborto voluntário. Isso é crime. Você matou alguém. Isso é crime. E nós pensamos: não, porque ninguém viu. É crime. Pecaste diante de Deus, ainda cometeste um crime. Amém? Porque independentemente do tempo, é uma vida. Eu li uma história interessante, pastor Isaac, de uma jovem mulher na casa dos 30 e tal anos. Já tinha uma filha de 5 anos. E ela planificava assim: eu não posso mais engravidar porque quero terminar os meus... Tenho planos e o filho agora vai atrapalhar. Aí engravidou. Aí foi procurar um médico e argumentou: doutor, eu não posso gerar filho mais, tenho um projeto, e essa gravidez vai atrapalhar, portanto vamos interromper. O médico disse assim: tá bom, mas como, já que você só quer uma filha agora, por questão dos teus planos, você já tem uma, como o aborto pode te submeter a risco, não só a criança, mas você também pode morrer. Então, como você só quer uma, vamos matar essa aqui de 5 anos. E essa vai nascer. A jovem ficou escandalizada. O médico é cruel, matar a minha menininha. Sabe qual é a pergunta que o médico fez? Qual é a diferença entre essa de 5 anos e essa de 15 dias? Porque ainda não viste o rosto, porque ainda não te chamou de mamã, mas goza dos mesmos direitos que esta aqui. Matar essa aqui de 15 é igual a matar de 5. Saiu bem consciente, voltou para casa e nunca mais pensou em tal coisa. Se nós pensássemos assim, evitaríamos estas coisas às vezes no nosso meio. E tem cristão que faz isso às vezes. É crime. Amém? E para encerrar essa palavra, Jesus foi um excelente homem e em nenhum momento isso comprometeu a sua missão na terra. Quando chegou 30 anos, está na hora. Foi para o Jordão, batizado, tentado e venceu. E escolheu os apóstolos e aí seguiu o seu ministério até o fim. E disse: está consumado. Sabe o que eu aprendo aqui? É possível ser um bom homem e ainda assim não comprometer o plano de Deus na sua vida. Aleluia! É possível ser um excelente homem e um excelente cristão. Não precisa comprometer uma para se dar bem noutra. É possível. Jesus foi um bom homem, um bom cidadão, um bom filho, um excelente irmão mais velho, aleluia. Um bom cidadão, sem crime, sem dívida, pagou as suas contas. Um excelente carpinteiro, honesto com os seus clientes. Mas quando chegou a hora de manifestar a sua divindade e o projeto salvífico, aí sim, abandonou a casa de Maria, abandonou a carpintaria e seguiu. Deixa eu só dar conselho a alguns aqui. Enquanto não bater os teus 30 anos, claro, me entenda, não estou falando na questão cronológica, mas no sentido de propósito. Enquanto não bater os teus 30 anos, fica na carpintaria. Tá, sai daí para quê?
Porque hoje muitos abandonam a escola, trabalho, porque Deus me chamou. Deus vai te chamar mesmo na carpintaria. O chamado vai te encontrar aí. Sabe o que muitos se dão mal hoje? Querem estar no lugar onde não é hora de estar. Aonde é que Jesus expulsou um demônio? Antes dos 30 anos. Aonde é que ele salvou alguém? Ou pregou para alguém, ressuscitou um morto? Antes dos 30 anos. Mas esse poder já não estava nele? Estava nele de tal maneira que ainda no ventre, só uma saudação, fez ele batizar João Batista no Espírito Santo. Aleluia! Mas viveu os 30 anos tranquilo, seguindo a vida. Se der receber um rapaz que está fazendo medicina e quer desistir, pastor, eu sinto que Deus me chamou. Eu digo, eu também sinto. Mas enquanto não chegar a hora, vai estudar. Sabe se lá o Senhor te chamou para ser um bom médico cristão? Nós temos que parar com essa ideia de que ser chamado, tem que estar no altar, tem que ser líder na igreja. Não! Todos nós somos chamados. A questão é que cada um tem a sua posição. Amém? Enquanto não te chamarem especificamente, fica na carpintaria, porque tem muita gente precisando do teu trabalho. Aleluia! E quando chegar a hora, o próprio Deus vai criar as circunstâncias. Amém? Então eu encerro essa palavra dizendo aos amados irmãos: vamos velar pelo nosso caráter. Seja um bom homem, seja uma boa mulher, seja um bom filho, seja um bom pai, uma boa mãe. Seja igual a Jesus. E você não vai precisar pregar para ninguém. A tua conduta vai salvar pessoas. Em silêncio você vai ganhar almas. E se Deus tem algo específico para ti, fica quieto na carpintaria. Jesus esperou 30 anos. Por que nós dois nem um ano queremos esperar? Jesus esperou 30 anos. E nós? E atenção, 30 anos para cumprir o ministério de 3 anos. E nós? Queremos cumprir o ministério a vida toda, mas não temos nem paciência para esperar um mês. Tem crente aqui, tem gente aqui na igreja, que talvez um dia o Senhor vai lhe chamar especificamente, mas hoje ainda, fica na carpintaria. Aleluia. Paga os teus impostos, vai fazer a tua vida, siga. Amém? E aonde quer que você for, Deus vai te abençoar poderosamente. Irmãos, fazendo isso, sabe o que nós seremos ali fora? Verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu creio no cristianismo desse. As pessoas confiam na tua fé? As pessoas confiam no teu cristianismo? Tem gente quando diz assim: vais para onde? Vou para a igreja. Vem para a igreja. Vocês não confiam. Mas quando você anda dignamente, olha o que Paulo falou aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, rogar é pedir com insistência. Rogo-vos, pois irmãos, que andeis de forma digna a vossa vocação. Que vocês vivam de acordo com o vosso chamado. Sabe o que Paulo está a dizer? Não sejam cristãos só na igreja. Sejam cristãos principalmente fora da igreja, para que aqueles que estão fora da igreja vos sigam para dentro da igreja. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Fique de pé. Fique de pé. Vamos louvar a Deus. Amém? Os irmãos entenderam a palavra? Amém. Glória a Deus.